sabe o que é tópico frasal? Maris, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E hoje o nosso assunto é tcharam, tópico frasal. Caraca, se você não sabe, esse é o terceiro vídeo da nossa série de 10 vídeos para quem vive aí com muita dificuldade para iniciar a sua redação do Enem. Primeiro a gente viu sobre organização de ideias, que tá o link aqui embaixo. Depois nós falamos sobre como se organizar aí em 6 passos para fazer sua redação. E agora, taranana, tópico frasal. Se você sabe o que é tópico frasal, se você costuma usar o tópico frasal, fala aqui pra mim. Fala aqui embaixo pra mim. Fala, por favor, e se inscreve no canal, que olha, eu tô precisando de visualização e tô precisando de inscritos. Por quê? Pra gente fortalecer essa amizade. Manda pra alguém que tá com dificuldade, meu amor. Se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe. Mas se é alguém que tá fazendo Enem, se é seu amiguinho, se é seu irmão, se é seu namorado, pensando no futuro dele, né? Manda esse videozinho, ajuda o professor e ajuda alguém. Vamos lá! Tópico frasal! Pra gente começar a ideia e pensar sobre tópico frasal, tem gente que nunca viu tópico frasal, não sabe o que que é. Se você não sabe o que que é, pensa assim, que o tópico frasal, ele é a ideia, tá? Ele é a ideia principal aí do seu parágrafo. Então, ele é tópico de topo. Então, ele é a primeira ideia que você vai escrever no seu parágrafo. Chay, tem tópico frasal em todos os parágrafos? Tem tópico frasal em todos os parágrafos. A gente dá uma abordagem maiorzinha para ele na parte da argumentação, né? A gente pensa no tópico frasal na parte da argumentação, porque é onde a gente precisa ter bem definido o que a gente vai falar, o que a gente vai escrever para que a gente não se perca. Muitas pessoas, às vezes, fazem um tópico frasal, não sabem que é um tópico frasal e no decorrer da sua redação, do seu parágrafo mesmo, já se contradizem, né? Então, é muito importante você pensar na ideia que vem trazer no seu tópico frasal. Então, a gente vai pensar assim, tópico frasal, ele vai ter uma ideia, base, tema, tá? E, na sequência, ainda do meu parágrafo, eu falo somente sobre ela. Pra gente começar, eu trouxe pra você aqui um exemplo de tópico frasal. Vem aqui no celular e vou deixar aqui na tela pra vocês. O parágrafo que eu peguei, que ele vai dizer assim: em primeira análise, é lícito postular que a informação é bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos da decisão humana. E ele fala que nesse raciocínio, as notícias, acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal e tarará, tarará. Ou seja, conseguem perceber aqui que eu tenho um parágrafo, né? E a primeira linha dele, a primeira fala, ela é concisa, ela expõe, né? E depois a gente vem falando só sobre ela. Então, essa é a ideia do tópico frasal. Quando eu tenho qualquer, né? E aí eu digo pra vocês, qualquer estrutura, pensa que isso daqui é um parágrafo, ele pode ser de introdução, de argumentação ou de conclusão, não importa, eu vou sempre começar primeiro com o tópico. Por isso que é tão importante planejar, né? Ó. Porque quando eu planejo, esse meu planejamento, ele é o meu tópico, né? Aqui eu quero falar sobre como a violência aumentou nos últimos anos, né? Digamos assim. Então eu boto, segundo tal situação, a violência no Brasil aumentou. E aí eu vou falar só sobre aquilo. Né? Então eu tenho que pensar que aqui eu tenho um determinador. Né? Eu tenho uma determinante que é o que eu vou escrever naquele meu parágrafo. Talvez por não completar o tópico frasal, por não saber o que é, e por não ter a ideia de planejá-lo, é que muitos alunos acabam se perdendo e aí a gente diz aquilo lá, fugiu do tema. Mas o fugir do tema muitas vezes é a falta de planejar. Quando eu não estruturo o que eu vou falar na introdução, o que eu falarei no desenvolvimento todo, em cada parágrafo, e o que eu falarei na minha conclusão, eu já falo mais do mesmo, eu falo a mesma coisa na introdução, desenvolvimento e na conclusão. Então, por isso, assim, planeja, né? Primeiro, planeja. Depois, pensa no que você vai escrever, né? E planeja assim, né? Como eu sempre brinco, né? Ah, meu primeiro parágrafo, vou falar sobre tal assunto. Meu segundo parágrafo, tal desmembramento. Terceiro parágrafo, outra coisa.
Aqui os pontos se ligam, porque aqui eles são argumentos, né? Mas eu delimito, então, o meu tópico frasal, ele é a escolha, ó. Ele é a escolha dos argumentos. Caraca, Chay, eu sei muito sobre um determinado assunto, eu vou falar tudo que eu sei. Não! Escolhe 3 coisas que você sabe, 3 grandes coisas e divide. Cada coisa é um tópico frasal. Então, pra mim, cara, ele é a parte mais importante, porque você não pode... Se você usa um tópico frasal, você não se perde no meio do caminho, porque você delimita. Afinal, não dá pra esquecer que o tópico frasal é a ideia central de cada parágrafo. Todo parágrafo tem tópico frasal, Chay? Sim, todo parágrafo tem. Então, agora você vai fazer uma coisa pra mim e pra você. E por você. Pega uma redação que você já fez e olha se a sua primeira linha, primeira e metade da segunda, ou suas 2 primeiras linhas ali, ela realmente é o assunto daquele parágrafo. Se quiser, escreve aqui pra mim, tá? Escreve aqui pra mim algum parágrafo ou uma redação sua que eu vou dar uma olhada pra você. Se eu não olhar, quer dizer, eu vou olhar. E a minha equipe também vai me ajudar a fazer isso. Então, todos os comentários serão respondidos, tá? Coloca aqui que eu vou fazer uma pequena análise pra você. Se eu curtir é porque sim, ok. E se eu comentar é porque tem algum problema. Eu quero ver como que você faz a sua criação de tópico frasal e se ela está correta. Cara, aproveita porque, ó, isso não acontece todo dia, tá? Então, pensa assim, resumindo lá bem simples, bem básico, lembrando que a gente tá com 10 dicas iniciantes. E a ideia é você lembrar que tópico frasal é a ideia central do seu parágrafo. Todos vão ter, você precisa colocar sempre para começar um tópico. Não importa o parágrafo, começo com a ideia e ali eu vou redigir sobre aquela ideia. Sempre, sempre, sempre. Isso te ajuda a delimitar, isso te ajuda a ter o que falar e para de falar, às vezes, 3, 4 vezes a mesma coisa em vários parágrafos. Beleza? Compreendido? Gente, daqui a pouco tem mais um vídeo amanhã. Beijo!